sentar, queridos. Bom, nós queremos ministrar a palavra do Senhor nessa manhã e nós estamos fazendo a exposição da carta de Tiago. Hoje nós começaríamos o capítulo 5, mas como é consagração, quero dar continuidade na quarta-feira. Hoje eu quero falar sobre um assunto que faz muito tempo que não falo, mais de ano que não falo sobre dízimos. E hoje quero pensar com você sobre esse tema. Por que não sou dizimista? Amém? É um assunto que nem sempre eu falo, porque realmente nós temos uma igreja fiel. Amém? Nós temos uma igreja fiel e nós não temos essa pretensão ou necessidade de ficar falando o tempo todo a respeito de dinheiro, não é? Nós pregamos a palavra, tanto é que a gente prega o livro inteiro, né? Começamos a fazer isso, tem dado certo, e o assunto que vem a gente vai pregando. Mas esse é um assunto que a gente precisa de vez em quando dar uma olhada, porque às vezes a gente vai se perdendo no meio da caminhada, e como igreja, a gente precisa estar ajustado em tudo. Amém, queridos? Então, por que não sou dizimista? Esse é o nosso tema. Talvez você já se fez essa pergunta ou essa afirmação. Por que eu não sou dizimista? Ou, eu não sou dizimista por isso e por isso. Nós queremos aprofundar um pouco a respeito de dízimos, né? Não vou tratar muito sobre ofertas, mas quero falar sobre dízimos, porque existem alguns argumentos que são contrários ao dízimo nos dias de hoje. E as redes sociais estão pulverizadas disso, e nós queremos trazer essa centralidade à igreja. Nós precisamos compreender que existe dois extremos a respeito de dízimo, quando se fala em dízimo. Existe aquele extremo em que existe pastores, igrejas, que estão extorquindo as ovelhas, que estão tomando, que estão fazendo toda uma campanha só em torno de dinheiro, só em torno de finanças. Tudo é finanças, tudo é dinheiro. Então, se você chegar no templo e não deixar parte da sua renda, você não é abençoado. Por outro lado, existe aqueles que nem falam em dízimo e em oferta, exatamente para não serem parecidos ou serem compreendidos como essa outra parte do outro extremo. E aí a gente vai para o outro extremo, não fala sobre isso, não diz nada, a obra de Deus caminha de forma muito lenta, porque os irmãos se tornam pessoas que não dizem, que não ofertam, e a igreja do Senhor não avança. Então são dois extremos perigosos. E diante da palavra, nós precisamos encontrar o equilíbrio. O que a palavra diz a respeito desse assunto? E como pastores, às vezes, a gente também deixa de falar. Mas você sabia que é um dos assuntos mais falados na Bíblia? É sobre dinheiro? Jesus falou muito sobre dinheiro. Os apóstolos falaram sobre dinheiro. O Antigo Testamento falava muito a respeito de recursos.
nós também não podemos deixar de falar. Amém, queridos? E sou grato a Deus pela igreja que pastoreio. 80% dessa igreja é dizimista fiel. Amém? Isso é uma vitória. Existem igrejas que são 20% que dizimam. E 80% são os consumidores. Aqui é diferente, porque nós temos essa compreensão. Então, eu quero trazer alguns tópicos, alguns pensamentos que algumas pessoas têm a respeito de dízimo e por que não são dizimistas. Por que não sou dizimista? Tem esse pensamento aqui, esse argumento. Não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei cerimonial e esta lei foi abolida na cruz. Ou seja, dízimo é coisa do Antigo Testamento, é coisa da lei cerimonial. E quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu toda a lei. Será que isso é verdade? Não. Existem algumas coisas que com Jesus nós não precisamos praticar. Por exemplo, a circuncisão. Nós não precisamos mais praticar a circuncisão, porque a circuncisão hoje é no coração, é a circuncisão do coração. Então, existem algumas coisas da antiga aliança que nós não podemos fazer, porque Jesus cumpriu ali na cruz. Existem outras coisas da lei que a gente precisa continuar. Por exemplo, na lei tinha não matarás, mas isso é coisa da antiga aliança. Podemos continuar matando agora porque estamos debaixo da graça? Não. Então, algumas coisas Jesus cumpriu ali na cruz, nós não podemos seguir mais, mas outras continuaram. O Antigo Testamento, não vai dar para ler todos esses textos, você pode anotar, depois ler em casa, com calma. No Antigo Testamento está presente nos livros da lei, né, que é nos 5 primeiros livros, lá está escrito, muito mais do que em Números. Nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, todos esses livros estão escritos a respeito do dízimo. E no Novo Testamento, está presente tanto nos 4 evangelhos, quanto também nas epístolas. Então, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, está escrito a respeito do dízimo. Beleza? Então, não ficou no passado, não é coisa da lei, não é coisa que Moisés instituiu. Antes de Moisés, o dízimo já existia. É importante dizer que a prática do dízimo é anterior à lei cerimonial. Ali está falando a respeito de Abraão. Abraão, que é o pai da fé, nós estamos debaixo da bênção de Abraão. Abraão, ele vem de uma guerra, ele traz os despojos e ele dizima tudo aquilo que ele conquistou, ele dizima para Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. O dízimo foi incluído na lei, pois foi a maneira de Deus prover o sustento da tribo de Levi e manutenção do templo. Então, depois de Abraão, aí vem a lei, e Deus insere o dízimo na lei. A tribo de Levi, os levitas, eles não saíam para conquistar, o trabalho deles era o trabalho sagrado, era de cuidar do templo, era de cuidar da casa do Senhor. Então o dízimo foi instituído exatamente para suprir a casa do Senhor e seus ministérios, seus obreiros. Por isso que foi colocado aqui nos livros da lei. Agora, os mesmos princípios lá da lei, que era para manter a casa de Deus, para sustentar a casa de Deus, e os levitas, que eram os obreiros, esse mesmo princípio, ele passa do Antigo Testamento para o Novo Testamento. 1 Coríntios vai dizer o seguinte, Paulo diz: se nós
vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar tiram o seu sustento, e quem serve ao altar, do altar tiram o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então essa questão de, não, porque hoje os pastores não podem viver do evangelho, isso é uma enganação, exatamente porque a gente tem uma mentalidade dessas igrejas capitalistas, dessas igrejas que estão arrancando dinheiro do bolso das pessoas, e cai naquela questão, todo mundo, todos os pastores são ladrões, não é verdade? Mas o Novo Testamento, ele vai dizer que aquele que prega o evangelho, ele viva do evangelho. Então isso é bíblico. Agora veja só, Abraão, ele entrega o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque, sacerdote de Salém, um tipo de Cristo, porque ele não teve pai nem mãe, ele não teve princípio nem fim. Então ele era a semelhança de Cristo. Abraão, ele deu o dízimo para Melquisedeque, um tipo de Cristo. No Novo Testamento, o povo de Deus, ele vai oferecer o seu dízimo para um tipo de Cristo, que é Jesus. Então o nosso dízimo, ele vem desde Abraão para Melquisedeque, passando pela lei, pelos profetas, até chegar em Cristo. Amém? Então, se hoje nós estamos debaixo da bênção de Abraão, porque nós queremos a bênção de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos debaixo da bênção de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, o mesmo Abraão que ofertou, que dizimou para Melquisedeque, é o mesmo Abraão que tem a sua bênção sobre nós, que estamos dizimando para o Cristo verdadeiro, para o Cristo que não é sombra, que não é o tipo, que é o próprio Cristo. Está dando para entender? Então esse princípio, ele vem desde Abraão até chegar em nós. Até chegar em nós. Nós vamos ver essa história de Melquisedeque, aí em Hebreus capítulo 7, ele vai falar a respeito disso. O sacerdócio levítico, ele cessou, mas o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, permanece para sempre. Porque as pessoas dizem assim, não, é coisa da lei cerimonial, mas o ministério sacerdócio levítico cessou. Nós não temos mais os levitas do Antigo Testamento ministrando. Só que o sacerdócio de Cristo, ele continua para sempre. Hebreus vai dizer que é para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem dos levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque, esse Cristo, ele vive, ele reina para sempre, e o seu povo também. Amém, queridos? Quando Jesus, ali em Mateus 23, ele menciona os preceitos que não são temporais. Ele fala a respeito de preceitos que não são temporais, que não estão presos na lei ou na graça. Ele fala de preceitos eternos. Quais são os preceitos eternos? Dízimos, justiça, misericórdia e fé. Eu não diria eterno, mas que veio desde a lei e continua até hoje. Olha o que diz Mateus 23, 23, que Jesus condena ali os escribas e fariseus. Ele diz, ai de vós, de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei,
a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês deviam fazer estas coisas. Que coisas? O que eles estavam fazendo? Eles eram dizimistas fiéis. Só que eram dizimistas fiéis com hipocrisia, porque eles achavam que o dízimo trazia bênção sobre a vida deles, justificava a vida deles. Então eles não precisavam mais da misericórdia, eles não precisavam mais da fé e não precisavam mais praticar a justiça. Eu estou dando o meu dízimo de tudo, então isso basta. Tanto é que eles davam o dízimo das coisas mínimas, do endro, do cominho. Sabe o que é cominho, né? Aquele negócio, temperozinho de botar em bolo, não é? Coisa pequena, coisa barata, muito barato. Mas até disso eles davam o dízimo. Só que isso eles faziam de forma hipócrita, porque eles estavam deixando esses outros preceitos que Deus tinha estabelecido. Então Deus diz, olha, Jesus diz, olha, vocês devem fazer isso, estas coisas, sem omitir aquelas. Vocês devem continuar dizimando, mas vocês não podem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus ali, ele está justificando a entrega do dízimo. Ele não está discriminando. Ele não está dizendo, olha, em vez de vocês dizimar, por que vocês não têm misericórdia, amor, justiça? Por que vocês não têm isso? No lugar do dízimo. Não, ele coloca as duas coisas no mesmo peso. Amém, queridos? Logo, se estamos desobrigados dos dízimos, estamos desobrigados também de praticar a justiça, a misericórdia e a fé. E não estamos. Precisamos continuar praticando a justiça social, a misericórdia e a fé. Se não estamos desobrigados de um, não podemos estar desobrigados de outro. Logo, este argumento, ele não tem fundamento. Pastor, mas já sou dizimista, por que essa palavra? Queridos, nós nunca podemos ser massa de manobra. Todas as vezes que você trouxer o dízimo aqui, você precisa saber o que está fazendo. Não é simplesmente porque, não, eu tenho que dizimar. Não porque é a 10ª parte da minha renda. Não, eu tenho que. Não é resposta para muitas indagações suas. Nós precisamos vir dizimar e ofertar sabendo o que estamos fazendo. Amém? Amém. O segundo argumento, não sou dizimista porque o dízimo tem sido usado para enriquecer pastores e igrejas. Esse aqui é o mais forte, talvez um dos mais fortes. Já falei um pouco sobre isso. E muitas pessoas, elas não fazem isso porque têm essa mentalidade. Queridos, e pelo nosso Brasil afora existe muito isso. Pastores enriquecendo, à custa das ovelhas. Eu acho que sim, eu acho que não é meu caso. Mas tem pastores comprando empresas, fazendas, iates. Vocês acham que isso não é verdade? É. Tem muita coisa por aí. Mas eu te digo uma coisa, cada um desses pastores vão prestar contas diante do Supremo Pastor. O Senhor Jesus, ele não deixa de lado aqueles que têm uma patente alta, a maior patente é a dele. Que existe roubo descarado, existe. Existe aqueles que estão usando o medo, a culpa e a ganância do povo para enriquecer. Olha o medo, olha, se você não der, você não vai prosperar, você não vai ser curado, você tem que trazer tanto como sacrifício para você ser curado. Então, a partir do medo, a pessoa, ela leva. Ou pela culpa. Olha, você não está trazendo, talvez isso tudo está acontecendo na sua vida, é porque você não é dizimista e não é ofertante. Ou então pela ganância.
traga, 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 porque Deus vai te dar muito mais, e olha porque você vai dar 100, Deus vai te dar 300, ainda esta semana. Eles colocam até na agenda de Deus o que Deus não colocou na sua própria agenda. Ainda esta semana, Deus vai te restituir, você traz 1.000, Deus vai te dar 10.000. E aí os crentes gananciosos vêm correndo para barganhar com Deus. Um negócio bom, não é verdade? Puxa, se eu dou 1.000, vou receber 10.000, rapaz, eu vou tirar até o último centavo de onde eu tiver, vou vender o que for, porque é um bom negócio. Agora, isso é um engano muito grande. Isso é antibíblico, queridos. Que Deus abençoa a nossa fidelidade, isso também é bíblico, a gente não pode ir para outro extremo, lembram? Agora, usar isso para extorquir das ovelhas, às vezes o seu sustento, o sustento da sua família, o pagamento da sua conta, isso aí é desumano. É desumano. Agora tem aqueles que dizem, olha, eu não vou dizimar porque existe isso. Será que existe médicos corruptos? Médicos charlatões? Existe. Por isso eu e você deixamos de ir ao médico? Não, por quê? Porque existem médicos bons. Sim ou não? Ah não, passou um escândalo na televisão aí, que o médico, ele nem era médico de verdade, tinha uma carteira falsa, e fez e aconteceu. Deus me livre, não vou mais no hospital, não vou mais no médico. Não, a gente vai assim mesmo, porque a gente precisa. Então não é porque existem lobos no meio das ovelhas, para matar as ovelhas, para comer a lã das ovelhas, para extorquir as ovelhas, que a gente não vai fazer a nossa parte, queridos. Em toda profissão existe o verdadeiro e existe o falso, em todas. Existe o bom pedreiro e o falso pedreiro. Sim ou não, Sebastião? Um bom pedreiro ali. Mas existe aquele que eles chamam de melamão. Chega, faz a parede toda torta, o muro já assim, já se escorando, ele bota aqui uma escora até receber o dinheiro, né? Quando tira a escora, a linha dele é torta, né? A linha dele faz curva. Tem o motorista, né, Edilson? Tem o bom motorista de ônibus, paciente, ágil, não é? Mas tem aqueles picaretas também, tem sim. Na sua profissão tem gente ruim, mas tem muita gente boa. Aí por causa desses ruins a gente vai botar todo mundo no inferno? Não. Na categoria de pastores não pode ser diferente. Padres, existem padres bons, e existem padres que não dão. Padres ruins. Então nós não podemos, queridos, deixar de fazer aquilo que a Bíblia, ela nos manda fazer, por causa de uns e outros. Precisamos ter consciência de quem nós somos. Um outro argumento. Ou melhor, 1 Coríntios 9, de 13 a 14, só reforçando aquele versículo do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que o dízimo, ele continua sendo usado para manutenção e para sustento, sim, daqueles que vivem do Evangelho, é bíblico. Paulo, ele fala o seguinte: vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo, e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mesmo tendo esses falsos pastores, que vivem enriquecendo à custa das ovelhas,
Os verdadeiros pastores, eles vivem do Evangelho. E essa era a minha maior luta quando eu vim para o ministério de tempo integral. Eu saí do meu trabalho, a igreja me convidou e eu tive muita luta porque eu não queria ser mantido pela igreja. Passei muito tempo orando. Não é assim que, não, eu não queria trabalhar para o reino, não queria evangelizar, não queria pregar. Não, tudo isso eu gostava muito. Agora, quando batia, olha, a igreja vai sustentar você. Aí o negócio pegava. Porque eu tinha medo disso. Entende? Até que esses textos, eles foram abrindo a minha mente. Eu saí do meu trabalho, continuei recebendo meu seguro-desemprego, enquanto isso eu não recebia nada da igreja. Até Deus ir trabalhando isso comigo, porque isso é muito forte, queridos. Agora, você sabia que além desses textos que falam a respeito disso, Jesus também tinha o seu ministério sustentado financeiramente? Não, Jesus era o Filho de Deus. Vamos olhar a Bíblia? Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. O que Jesus comia era comprado. A alimentação de Jesus, eles compravam. Eles tinham até um tesoureiro. O tesoureiro não era daqueles mais confiantes, né? Mas tinham, no ministério de Jesus, tinha um tesoureiro chamado Judas. E Jesus, ele é tão assim porque ele deu o ministério para quem ele sabia que ia lhe roubar. Mas, queridos, essas mulheres também sustentavam o ministério de Jesus. Então isso não é coisa de outro mundo, os obreiros serem sustentados pela igreja, isso é bíblico. Agora, voltando aqui, nós precisamos ter cuidado com aquele outro extremo. Amém? Um outro argumento. Eu não sou dizimista porque o que eu ganho é pouco e não sobra. Será que esse argumento, ele faz parte da sua vida? Será que você pensa assim? Não, eu até que queria ajudar, eu até que queria estar na igreja, contribuindo com a obra, que a obra avance, que o reino cresça, que a nossa igreja se expanda, mas sabe, não dá, o que eu ganho é pouco. O que a Bíblia diz a respeito disso? Provérbios 3, 9 e 10 nos diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, queridos? Não se distraia, tá bom? Então, essa questão também, esse argumento, é como se eu dissesse, não, Deus, ele precisa da minha sobra. Se sobrar, eu dou. Se não sobrar, eu não dou. Deixa eu perguntar, quem tem recursos sobrando? Difícil, não é? Muito difícil, não sobra, queridos. Quando a gente, às vezes, sobra mês no final do dinheiro, mas não sobra dinheiro no final do mês. Sempre assim, sobram dias, sobra mês, mas recursos, dificilmente. Então, se a gente for depender de sobrar, para a gente dizimar e ofertar, nós estamos fritos. E a obra de Deus não vai avançar. Mas esse argumento, ele é muito forte. Olha,
é tão pouco que eu recebo, e esse mesmo eu ainda vou ter que dizimar. Deus, Ele não está interessado no tanto que você entrega, mas na fidelidade do seu coração, na motivação com que você oferta e dizima. Pastor, eu só ganho 10 reais por mês. Será que Deus vai querer o meu 1 real por mês? Sim. Eu ganhei só 5 reais nesse mês todo. Será que Deus vai querer meus 50 centavos? Sim. Eu ganhei nesse mês 150 mil reais. Será que Deus vai querer os meus 15 mil reais? Sim. Porque aqueles que não dizimam no pouco, quando eles pegam assim 100 mil reais na mão, eles acham que é uma extravagância dizimar. Mas se você acostuma a dizimar o pouco, você não vai ter dificuldade quando Deus colocar mais na tua mão. Porque aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Mas aquele que é infiel no pouco, ele é infiel no muito também. Porque é uma questão de princípio. Não é o dinheiro, é o valor para Deus. É a motivação do meu coração para Deus. Por que que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim? Será que é porque uma era mais valiosa do que outra? Será que é porque um era cordeiro e o outro era os frutos da terra? Não. Até mesmo porque no Antigo Testamento, qual era o dízimo? Não era dinheiro, não era real. Era a colheita. Aí eu tenho 10 sacas de trigo. Uma é para a casa do Senhor. Então não é a questão do fruto da terra, foi a motivação do coração de Caim, que era uma motivação errada. A de Abel era certa, por isso Deus recebeu. E talvez financeiramente a de Abel fosse até mais barato do que a de Caim. Mas preste bem atenção em uma coisa. Antes de Deus receber a sua oferta, Deus ele recebe você. Antes de entregar a nossa oferta, nós devemos nos entregar. Porque não adianta você, todo mês eu vou ofertar aqui, eu vou dizimar 500 reais. Mas o seu coração está longe de Deus. Você traz esse corredor, é um caminho estreito, difícil de trilhar até aqui. Parece que vem com uma cruz na costa. Aí Deus não recebe. Mas não vale, para Deus não vale 1 centavo. Não vale. Então, queridos, esse argumento também de que eu ganho pouco e por isso eu não vou dizimar, porque não sobra, então esse argumento também ele é muito falho. Nós precisamos compreender a partir desse texto aqui, que isso são as nossas primícias, e Deus, Ele honra isso, honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Alguns valores, eles são mais fáceis da gente entregar do que outros, da gente não. Porque assim, sinceramente, sem hipocrisia nenhuma, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizimar. Nunca tive. Desde quando a minha discipuladora na época disse, você já é dizimista? Ainda não, no 2º mês que eu tinha me convertido. Por quê? Não, porque eu estou acertando umas contas aqui primeiro e tudo, a senhora sabe, me converti agora. Então eu estou me ajustando aqui primeiro para... Meu filho, você só vai se ajustar se você for fiel. Pronto, acabou. Os meus envelopes de dízimo de lá para cá nunca ficaram 1 mês em branco. Amém? Eu sei que vocês são assim também. Deve haver uma alegria ao dizimar. Não é dor, não é tristeza, não é obrigação, é adoração. Amém?
Quais são, às vezes, as coisas que mais é difícil dizimar para alguns? Uma causa na justiça. Poxa, aquele bolo de dinheiro, meu Deus, não. Aí começa a fazer planos. Faz planos até com o de Deus ali. O 13º. Não, eu já estou fazendo, está tudo certinho. Não, meu 13º não. O auxílio emergencial. Não, isso aqui vem do governo, não custou meu suor. A gente vai tirando assim as nossas desculpas, né? Um bônus salarial lá na empresa, você fez algumas horas, alguma coisa. Não, mas esse aqui é separado, do meu salário está aqui. Esse aqui não. Uma venda que a gente faz, não é? Não, esse aqui não, esse aqui é uma coisa diferente, eu já estou sendo fiel. Queridos, a Bíblia diz que nós devemos devolver os nossos dízimos de toda a nossa renda. De tudo que nós ganhamos. Os nossos filhos, quando eles eram pequenos, Valéria é um grande exemplo disso, ela ganhou muita coisa. Na verdade, Valéria sempre foi abençoada nessas coisas, ela sempre ganha as coisas. A gente não teve muito assim trabalho com ela, não comprou muita coisa para ela, porque ela sempre ganhou muito. E quando ela nasceu, ela ganhou muita coisa, a gente não sabia como dizimar. E a gente fica feio, a gente pergunta, ei, foi quanto? Olha isso aqui para Valéria, foi quanto? Fica feio, né? Mas a gente fez uma média ali de quanto dava mais ou menos, e somou tudo, e aí nós dizimamos. Ela dizimou, ela não sabia, mas ela já estava dizimando. E desde então, aniversário de 15 anos, a gente fez a mesma coisa. Então, ela foi dizimista desde quando nasceu. E até morrer, em nome de Jesus. Então essas coisas, queridos, a gente precisa ter cuidado, porque isso fala a respeito do nosso coração. Amém? Vamos aqui para outros argumentos. Eu não sou dizimista porque as igrejas não administram bem o dízimo. Ora, eu, como ovelha, como discípulo, sou chamado por Deus, Deus me diz que eu devo dizimar. Ele não me colocou como tesoureiro da igreja. Então isso não compete a mim. Mas não estão administrando bem. Existe um administrador maior. Queridos, o trabalho de Deus é coisa de fé. E eu sei que vocês confiam na direção que vocês têm. Sabe, é uma coisa que eu falo de cabeça erguida, nunca me envergonho disso. Desde quando eu me converti, eu encontrei um pastor fiel, pastor Davi, que pregou agora no nosso concílio. Eu cheguei um pouco arredio a respeito de pastor, mas olhando para a vida daquele homem, eu disse, um dia eu quero ser pastor. Ele não pegava dinheiro, o único dinheiro que ele pegava era o salário dele. Alguém ia, pastor, aqui a prestação. Não, meu filho, isso aí é com tesoureira. Ele saiu, chegou pastor Ameire, a mesma coisa. E eu quero levar esse legado para o resto da minha vida. E os que vierem depois de mim vão levar esse legado. Sempre nós vamos ter, queridos, em nome de Jesus, uma diretoria fiel. Agora nós temos uma diretoria, temos um conselho fiscal, que agora vai poder olhar toda a entrada, toda a saída, o que comprou, o que deixou de comprar, se sobrou, se faltou, e está diante dos olhos. E qualquer pessoa aqui disser, pastor, eu tenho curiosidade, eu quero saber como estão as finanças da igreja. Se você for dizimista, você vai olhar. Alguém vai lhe dizer, né, irmão Catarina? Porque quem não é dizimista não tem autoridade para prestar conta com ninguém. Não é verdade? Mas se você é dizimista, você é contribuinte, você tem liberdade para dizer, gente, esse mês entrou quanto? Saiu o quê? Compraram aquele negócio ali, aquele ventilador com quê? O microfone novo, saiu de quê? A mesa de som, que foi 450 este mês, que deu um piripaque ali, saiu da onde?
O microfone a gente foi comprar, a gente não teve coragem, porque era um salário mínimo. Tudo aqui é caro. Tudo é caro, coisa de som é tudo caro. A fonte da mesa era 850. A pessoa restaurou, cobrou 450. Veio aqui, não prestou, voltou, ele botou uma nova, né, pela conta dele. Mas é tudo caro. Então, administrar é com aqueles que Deus levantou para administrar. Agora, se tem alguém que não está administrando bem, você está fazendo a sua parte diante de Deus. Acabou. É você e Deus. E eles vão prestar contas com Deus. Amém? Outro argumento, eu não sou dizimista porque já sou ofertante. É diferente, oferta e dízimo. Ele parece espiritual, esse dízimo. Mas a Bíblia faz distinção entre dízimo e oferta. Dízimo, nós estamos devendo, porque não é nosso. Nós estamos devolvendo aquilo que não é nosso, é de Deus. Agora, oferta é segundo cada um propôs em seu coração. Que oferta? Amém? É como se você estivesse devendo 10 mil para o banco, e aí você diz, não vou pagar esses 10 mil, eu vou lá onde o gerente e dou uma oferta de 2 mil para ele. Tá certo isso? Vai ser aí? Não. Dívida é dívida, oferta é oferta. Dízimo é dívida, oferta é gratidão. Ok? Então, dízimo e oferta são diferentes. Outro argumento. Eu não sou dizimista porque não sinto no coração o desejo de entregar os meus dízimos. Pastor, será que tem gente assim? Claro que tem, ainda não senti. Deus ainda não tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração para eu me converter, mas para eu dizimar, eu estou esperando uma resposta. Está bem amarrado. Queridos, nós, filhos de Deus, nós não vivemos por vontades, nós vivemos pela fé. Amém? Tem dia que a gente tem vontade de não ir para o trabalho? Tem, não tem? Tem. Tem dia que bate aquela momoca, né? Rapaz, vou ficar um pouquinho mais aqui na cama. Aí você lembra que seu salário vai ser dizimado, que seu ponto vai ser cortado, que seu patrão vai... Você tem umas responsabilidades lá na empresa. Aí você vai a si mesmo, sem vontade. Para a escola. Será que todo mundo assim, todos os dias acorda doido de vontade de estudar? Rapaz, tem dia que você vai no sacrifício. Para a igreja. Tem dia que não dá vontade de vir para a igreja, tem ou não tem? Mas você vem assim mesmo, não vem? Vem, porque você não é dirigido por vontade. Nós somos dirigidos pela fé. Dízimo é a mesma coisa, não estou com vontade de dar. Mas não depende de você, é uma ordem de Deus. Dê até mesmo sem vontade, mas dê, não é seu. Rapaz, estou devendo Marcelina aquele perfume, mas não estou sentindo vontade de pagar. Mas paga assim mesmo, né? Com vontade ou sem vontade, tem que pagar o que deve. Por que o dízimo é diferente? Só se eu sentir no coração. Coração é enganoso, queridos. Outro argumento, não sou dizimista porque preciso primeiro cuidar das minhas coisas para depois investir na obra de Deus. Isso também não é certo. Que você não pode negligenciar a sua família, que você não pode negligenciar as suas contas. Isso é uma verdade. Agora, se você vai esperar reformar sua casa, ou comprar sua casa própria, ter o seu carro, ter tudo, para começar a dizimar, você nunca vai dizimar. Porque sempre vai existir alguma coisa que nós precisamos fazer em casa. Sim ou não? Sempre vai ter. Sempre vai ter um curso para fazer, sempre vai ter uma casa para reformar, sempre vai ter uma coisa para comprar, sempre.
O Senhor, Ele combateu isso, falando em Ageu. Ele diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chegais a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado. Aquelas pessoas estavam negligenciando a casa de Deus, porque estavam cuidando só de si, só das suas casas, uma mais bonita do que a outra. Era uma competição de casa, para que ficasse mais linda do que a do vizinho, e a casa de Deus sendo negligenciada. E Deus está dizendo: olha, é por isso que vocês comem, não se fartam, vocês se vestem, não se aquecem, vocês não prosperam. O salário que vocês ganham, vocês parece que estão colocando num saco furado, vocês não sabem onde põe. Sabe aquele tipo de gente que recebe o salário e não sabe para onde foi? Pastor, é porque eu não sou dizimista? Não sei, mas a palavra está dizendo que essa é uma das razões. Ah, pastor, mas eu sou dizimista e meu dinheiro não dá. Será que não é uma falta de administração? Porque administração e fidelidade têm que andar juntos. Porque às vezes a pessoa não deixa de dizimar um mês, mas ela é toda desorganizada nas suas finanças. Ela não pode olhar uma rede na rua na mão do caixeiro que ela compra. Um espelho desse tamanho, lá vem o caixeiro, compra. Ah, mas aquela cadeira, olha, eu nem estava nem pensando naquela cadeira, mas o caixeiro me mostrou, ela balança assim, olha, é muito legal, mas isso deve ser caro. Que nada, senhora, isso aí a senhora paga em 75 vezes de R$10, mesmo, só R$10 por mês, venha. No outro mês está lá, né? 1h da tarde, na hora que você está descansando, 6 da manhã. Ei, não sei o quê. Diz que eu não estou. Aqui não acontece isso, é claro, né? Diz que eu não estou, que eu saí, ele viu outro dia. Aí o vizinho só... Caixeiro, ó, não pagou, lá vai o caixeiro embora. Gente, não tem vergonha pior do que essa, não é verdade? Então, queridos, tenham cuidado com essas armadilhas. Não, eles são bravos. No dia que eles vêm vender, queridos, é com uma cara... Não tem nenhum caixeiro aqui não, né? No dia que eles vêm vender, eles vêm com uma alegria, não é? Eles vêm com um carinho, eles te elogiam, e quando é no outro mês, não vem mais nem ele, já manda outro, mais brabo, mais forte, não é? Faz desse jeito. Então sempre vai ter alguma coisa para comprar, até mesmo que você não precisa, queridos. Olha, o que diz Salmos 37, 25. O salmista disse: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Não vou cuidar primeiro das minhas coisas, depois eu cuido das coisas do Senhor. Não é assim. É cuidando das coisas do Senhor que Ele vai cuidando das nossas também. A nossa fidelidade, ela não depende se já fizemos tudo ou não. Amém, amados? Então essas dicas aí, quebrando esses argumentos, tem muito mais. Mas eu creio que esses aqui, eles são mais do cotidiano. E algumas observações para a gente concluir. Não devemos ser dizimistas e ofertantes por medo, e sim por amor ao Senhor. Não dizime por medo. Não dizime por
por achar que se você não dizimar, você vai para o inferno. E se você dizimou até hoje, para você não ir para o inferno, eu quero te dizer que você precisa parar de dizimar e se converter primeiro. E aí começa a dizimar. Não estou interessado se vai faltar mais dízimo, não. Porque se for um dízimo assim, Deus não vai receber. Não dizime por medo. Não devemos dizimar por ganância, mas sabendo que Deus é o nosso provedor. Quando você for dizimar, não faça disso uma moeda de troca com Deus. Senhor, eu vou dizimar, mas eu quero que o Senhor me dê mais do tal. Não negocia com Deus. Ele já é o nosso provedor. Se nós estamos trazendo o dízimo e a oferta aqui, é porque Ele já proveu. Ele já é o nosso provedor. Aquele que entregou o seu próprio filho lá na cruz, porventura não nos daria graciosamente com Ele todas as coisas? Amém, queridos? Ele tem nos abençoado. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nem sempre a bênção é financeira. A bênção também ela é espiritual. Nem sempre se resume a dinheiro, mas aquilo que é eterno. Amém? Não devemos dizimar por culpa, mas por gratidão e fé. Não é a culpa que vai fazer você dizimar e ofertar. Não, eu estou doente porque eu não dizimei. Alguém da minha família morreu porque eu não dizimei. Queridos, não é isso não. Não é esse Deus que nós servimos não. Nós servimos a um Deus de graça. Nós devemos dizimar por fé, por gratidão. Não pode ser por culpa. Não devemos dizimar para não ir para o inferno. Dizimamos porque somos do céu. E temos a mentalidade do céu. Não devemos dizimar por uma obrigação, mas por fidelidade e alegremente. Generosidade é a palavra central. Se você tiver um coração generoso, nada te impede de dizimar. O teu gás que faltou, você não vai tirar do dízimo. O remédio que faltou, a passagem, não sei o que, você não vai tirar do dízimo. Porque você não é administrador do que não é seu. Eu não sou administrador do que não é meu. Dízimo não é nosso. Fazemos todas as nossas contas sem o dízimo. Porque tudo é de Deus, absolutamente tudo. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele requer 10% para o sustento da sua obra. E os 90% nós podemos fazer o que quiser, é assim? Não. Os 90% é dele também. Tudo é dele. E aí ele nos coloca como administradores dos 90%. Eu posso pegar o 90% que sobrou do meu salário e gastar na prostituição? Não, não é meu. Eu não sou meu. O dinheiro que eu tenho não é meu. Os 90% não é meu, não é seu. Tudo é de Deus. Amém, queridos? Deu para esclarecer um pouquinho a respeito do dízimo? Amém? Vamos orar? Eu quero orar por cada dizimista. Quero orar por cada dizimista, ungir você. Mas antes de ungir, antes de orar, eu queria trazer esses esclarecimentos. Não vou pregar daqui a 1 mês, 12 meses sobre dízimo. Eu demoro a pregar sobre dízimo. Que isso fique fixo na sua mente e no seu coração. A não ser que a carta, o livro que a gente esteja pregando, fale sobre isso. Aí eu não vou pular. Beleza? Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nossa casa.
Às vezes tem pouco, mas o Senhor não nos deixa passar fome. Já fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É a tua palavra. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor abençoe os celeiros dos teus filhos, a geladeira dos teus filhos, a conta bancária dos teus filhos, os negócios dos teus filhos, a profissão dos teus filhos, o estudo dos teus filhos. Deus, que o Senhor os prospere em tudo. Arranca todo o medo, Senhor, toda a culpa falsa, que tem que dizimar porque senão vai ficar com a consciência pesada. Tire isso, Senhor, que nós possamos compreender que não dizimar é um pecado como qualquer outro. Não dizimar é um pecado como mentir, como adulterar, como roubar, como qualquer outra coisa. Nós não queremos fazer do dízimo, Senhor, um Deus. Nós queremos dizimar e ofertar com toda a liberdade que o Senhor nos deu. Nós queremos obedecer a Tua palavra completamente, em tudo, Senhor, inclusive nesta área. Que o nosso bolso não seja a última área de convertida em nossa vida. Nos converte por completo. Nós queremos viver a Tua palavra completa. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.